Oi, o meu nome é Camila Carelli de Almeida e esse aqui é o vídeo do exercício 81 do livro Sengel. Bom, o enunciado do exercício é esse aqui e ele fala que ar deve ser resfriado na seção do evaporador de um refrigerador, passando através de um banco de tubos de 0,8 cm de diâmetro externo, de 0,8 metros de comprimento, dentro dos quais um fluido refrigerante está evaporando a 20 graus Celsius. O ar aproxima-se do banco de tubos na direção normal, a 0 graus Celsius e 1 atm, a uma velocidade média de 5 metros por segundo. Os tubos estão dispostos em linha com passos longitudinal e transversal de CL e CR igual a 1,5 cm. Existem 25 fileiras na direção de escoamento, com 15 tubos em cada uma. O exercício ele dá essa figura aqui, e onde mostra, né, os tubos. Ele dá o ar que está indo em direção aos tubos e fala que tem um refrigerante de menos 20 graus Celsius. Ele faz duas perguntas: qual a capacidade de refrigeração do sistema? E a outra pergunta é qual a queda de pressão através do banco de tubos. Para começar esse problema, a primeira coisa que eu fiz foi escrever os dados do enunciado. Então, eu escrevi os dados do ar, escrevi os dados do refrigerante e escrevi os dados do tubo. O meu segundo passo foi jogar os dados das propriedades do ar na tabela 15, considerando que a temperatura está a menos 5 graus Celsius, para pegar outros dados necessários para a resolução desse exercício. Bom, aqui na tabela, essa tabela é a 15, dá para ver que a gente não tem, né, o menos 5 graus aqui, então foi necessário fazer uma interpolação entre 0 e menos 10, e fazendo essa interpolação eu consegui os seguintes dados. Então, eu tenho o K do ar, Rho, CP, Mi, o Prandtl e o Rho do ar para uma temperatura de 0 graus Celsius. E aqui, para o refrigerante, eu consigo que o Prandtl do refrigerante equivale a 0,7408. Então, esses são os dados que eu consegui através da tabela. Com esses dados, eu consigo fazer o próximo passo da minha resolução, que foi achar a velocidade máxima para depois achar o número de Reynolds e depois achar o número de Nusselt. Então, a minha velocidade máxima, eu usei uma fórmula, né, que usa o passo transversal, a velocidade do ar e o diâmetro do tubo. Fazendo essa fórmula, eu cheguei que a velocidade máxima ela equivale a 10,7143 metros por segundo. Com a velocidade máxima, eu pulei para a fórmula de Reynolds, que utiliza o Rho, a velocidade máxima, o diâmetro e Mi. E através disso eu descobri que o Reynolds para o meu problema, né, o escoamento, ele é de 6.620,291. Bom, com o número de Reynolds, eu vou calcular o número de Nusselt. Mas antes, eu precisava descobrir qual que era a fórmula para calcular o número de Nusselt. Para isso, eu vim aqui na tabela 7.2, que a professora disponibilizou no slide, e vi que para Reynolds, entre 1.000 e 2 vezes 10 na 5, eu deveria usar essa fórmula aqui. Então, foi exatamente o que eu fiz. Quando eu usei essa fórmula, eu só substituí os valores que eu tinha. Eu tenho o número de Reynolds, o número de Prandtl, o número do refrigerante, e cheguei que o número de Nusselt ele equivale a 61,7231. Bom, eu sabia que existia uma fórmula que relacionava o número de Nusselt com H, que é o coeficiente convectivo. Sabendo disso, eu só fiz as alterações necessárias e joguei na fórmula o número de Nusselt, o K e o D, todos os dados que eu obti, e descobri que o meu H equivale a 179,459 watts metro quadrado Kelvin. Bom, o meu próximo passo foi descobrir a área da superfície de transferência de calor. Para isso, eu precisava usar essa fórmula, que a S é igual a N, onde N é o número total de tubo, né, que eu vou ter, vezes π, vezes o diâmetro, vezes o comprimento do tubo. Para eu descobrir o N, eu só multipliquei o número de fileiras pelo número de tubos que o próprio enunciado me deu, e deu 375.
Assim, eu joguei na fórmula e eu descobri que o meu AS equivale a 7,5398 metros quadrados. O meu próximo passo, então, aqui embaixo, foi calcular a vazão mássica. A vazão mássica, ela utiliza ρI, a velocidade, né, que essas duas são propriedades do ar, o meu N, que é o número de tubos, o pulso transversal e o L, que é o comprimento do meu tubo. Vale lembrar que esse N vezes ST vezes L equivale a AC, onde AC é a área da seção transversal. Jogando todos os dados que eu tinha, né, que eu tinha descoberto no exercício, eu descobri que a minha vazão mássica equivale a 1,1628 kg por segundo. Com a minha vazão mássica, eu consegui descobrir a minha temperatura de entrada. Para isso, eu joguei os dados obtidos aqui nessa fórmula, que associa a temperatura de saída com a temperatura do fluido, né, que é no ar no início, o coeficiente convectivo que eu descobri, o meu AS que eu descobri, a minha vazão mássica que eu descobri e o CP que eu tirei da tabela. Sabendo disso, eu consegui chegar na temperatura de entrada, que equivale a menos 13,71. Isso aqui que eu fiz aqui embaixo, ele representa a minha temperatura média real. A temperatura média real. Dá para ver que ela chegou a menos 6,85. Então, aquele número que eu chutei no começo de menos 5 graus, ele realmente vale, porque ele tá muito próximo desse aqui. Bom, então, com a temperatura, agora eu consigo calcular a diferença logarítmica média do ar. Visto que a forma apropriada de diferença de temperatura é a média logarítmica das diferenças de temperatura. Então, foi exatamente aquilo que eu fiz nessa fórmula, que utiliza a temperatura de entrada, a temperatura do fluido, a temperatura de saída, a temperatura inicial e o logaritmo delas. Chegando nisso, eu cheguei que a minha diferença de temperatura logarítmica equivale a 11,852. Bom, então, com todos esses dados, eu consegui jogar na fórmula para descobrir a capacidade de refrigeração do meu sistema. Porque o H eu consegui no começo do exercício, o AS eu descobri e a variação de temperatura também. Jogando todos esses dados na fórmula, eu descobri que a minha capacidade de refrigeração é de 16.036,76 watts. E essa é a resposta da letra A. Bom, a letra B, ela pede a queda de pressão. A queda de pressão, ela é dada por essa fórmula. Essa fórmula, ela fala que NL, que é o número de tubos longitudinais, vezes F, que representa o fator de atrito, vezes X, que representa o fator de correção, vezes ρ, vezes V ao quadrado máximo sobre 2, equivale à queda de pressão. O X, ele é usado para considerar os desvios de arranjo retangular em relação ao quadrado e arranjo equilateral. Bom, para calcular, a primeira coisa que eu tinha que fazer é descobrir o valor de F e de X. Para isso, eu usei essa fórmula que fala que PL é igual a SL sobre D, onde PL é o meu passo longitudinal, SL ele me deu, que é o pulso longitudinal, e D ele também me deu, que é o diâmetro, isso, acho que é. E eu descobri que PL ele equivale a 1,875. E eu precisava do número de Reynolds, que também já foi calculado, o número de Reynolds máximo. Juntando esses dois valores, eu consigo chegar no eu pego esses dois valores no gráfico e nesse gráfico ele me devolve o valor de F, que é 0,28, e o valor de X, que deu 1. Fazendo as contas, eu descobri que NL foi dado no enunciado, que é 25. Eu tenho F, que eu peguei no gráfico, eu tenho X também do gráfico, que ele vale 1. E o resto são valores que eu também tinha.
Sabendo disso, eu joguei tudo na fórmula e eu achei que a queda de pressão ela equivale a 529 Pascal. Esse foi o exercício e é isso. Muito obrigada.